Nós continuamos na nossa jornada no mês de outubro. Estamos refletindo sobre a reforma, aproveitando 5 máximas, 5 slogans da reforma. Nós já tivemos sola scriptura, sola fide, ou melhor, foi inverso, né? Começamos com sola fide, primeiro domingo, sola scriptura, domingo passado. Hoje nós vamos para solo Cristo. Quando nós pensamos no porquê rememorar a reforma, talvez possa passar pela mente, pela cabeça de alguns irmãos, que nós estaríamos dando muito valor ao trabalho de alguns homens em um momento da história, que 500 anos, diga-se de passagem, quase a idade do nosso descobrimento do nosso país, né? O Brasil tem o quê? 1522. Está indo aí, né? Essa 500 anos, para a nossa geração, pode parecer, de repente, que é um tempo que ficou na história. Foi um feito bonito. Mas que importância tem isso? Que significado tem isso para nós, para uma geração que está vivendo problemas tão graves, principalmente no Brasil, questionamentos tão intensos sobre ética, sobre moral, sobre os valores da família? Será que nós não deveríamos estar nos voltando para estas questões odiernas e não ficarmos voltando os olhos de forma saudosistas para o passado? Quem é apaixonado pela história sabe que muitas vezes nós repetimos no presente erros que foram corrigidos no passado, mas porque esquecidos ou relegados a segundo plano, os princípios que os corrigiram, a medicação que sanou o mal, então nós fomos nos deixando envolver de novo nas mesmas sendas, nos mesmos engodos, nos mesmos caminhos. E de repente nos vemos trilhando os mesmos becos ou atalhos que só nos levam a tremendais de lama e perdição, que só nos afastam dos caminhos do Senhor. Quando Lutero afixou as 95 teses, só fazer um teste, beleza. Quando Lutero afixou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, e a gente viu, quem esteve aqui num domingo passado, num documentário que o presbítero Sérgio nos trouxe, né? A grande preocupação de Lutero era reafirmar que a igreja estava vivendo uma pomposidade religiosa, estava buscando erguer um monumento como exemplo da sua fé, a catedral, né, que hoje é o Vaticano, mas a igreja estava vivendo, enquanto membros do corpo de Cristo, distanciada do Senhor. E o desafio que ele faz é para que a igreja volte. As 95 teses é para provar que aquilo no que os homens criam e confiavam como salvífico para eles, restaurador, resgatador, não tinha benefício nenhum. E para fundamentar a sua fala, Lutero toma o que ele descobriu há pouco tempo, as Escrituras. E aí ele vai usar Romanos, a carta aos Gálatas, e vai fazer exposições das verdades, não que ele havia cunhado, mas que ele havia redescoberto. Verdades
de salvação. E aí, com o passar dos anos, nós temos o trabalho dos demais reformadores de Zwinglio, de Calvino, e numa síntese muito belíssima, nós temos os 5 solas da reforma. Solos Cristo é a base da mensagem desta noite. Mas antes de ler o texto, ali tem só um lembrete dos principais reformadores, eu queria que a gente pensasse ou revisse cada um dos solas que são importantes. A reforma foi basicamente um movimento de volta à Bíblia. As ênfases da reforma foram encapsuladas em slogans populares encontrados no que é conhecido como 5 solas da reforma. Primeiro solo, a Escritura, e a síntese, o significado, para a gente ficar alinhado com aquilo que a gente vem falando nesses domingos. A Bíblia é a autoridade final de fé e de vida. Somente as Escrituras, em oposição à tradição da igreja ou à autoridade de clérigos oficiais da igreja. Nós afirmamos sempre que a Bíblia é a nossa regra única de fé e prática. A Confissão de Westminster diz que o tribunal perante o qual toda e qualquer questão é dirimida são as Sagradas Escrituras pela iluminação do Espírito Santo de Deus. Sola fide. Nós somos justificados pela fé, não pela fé e as obras, não pela fé mais as obras. Nós não somos justificados pelas obras, mas recebemos a justificação pela fé somente. Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Pela graça, sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, é dom, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Sola gratia. Isto é, nós somos salvos pela graça de Deus, para nós. Por sua graça, e não por causa de qualquer coisa que tenhamos feito ou tenhamos merecido. Não há um justo sequer, não há quem compreenda. Todos se fizeram nulos, porque todos pecaram e destituídos foram da glória, da graça de Deus. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Princípios bíblicos que vão sendo destacados pelos reformadores. Solos Cristo, ou solos Cristos, ou somente por Cristo, porque somos salvos por meio da pessoa e obra de Cristo, não mais o Cristo e os sacramentos, ou o Cristo mais as boas obras, mas somente Ele. E eu não vou demorar, porque nele nós vamos nos deter hoje. E por último, só lhe deu glória. Isto é, todas as coisas devem ser feitas para a glória de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia comigo agora? Nós vamos olhar para o texto de Atos, capítulo 4. E vamos ver essa verdade na prática. Solo Cristo. Somente Cristo nos justifica, somente Cristo nos salva. Em Atos, para a gente entender Atos capítulo 4, a gente precisa entender que esse texto bíblico está no contexto do capítulo 3. Quando Pedro e João estão subindo ao templo, e quando eles chegam perto da porta formosa do templo, ali um paralítico, um homem, coxo das 2 pernas, assentado pedindo esmola, ele olha para Pedro e João, e Pedro então diz, olhe para nós. E talvez aquele homem estava esperando receber uma bela de uma moeda significativa, que talvez até ele nem precisasse continuar o dia ali. Mas Pedro diz, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Isto em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E o que aconteceu foi que aquele homem, de um salto, levantou, não somente andou, mas entrou no templo, correndo e cantando, celebrando a Deus. E Pedro então viu a multidão se aproximar, entendeu a oportunidade,
anunciou que aquele ato miraculoso foi feito através da autoridade do nome de Jesus. Por conta disso, lá no início do capítulo 4, eles são presos, repreendidos, né? E enquanto estavam presos, as autoridades se reuniram e no dia seguinte decidiram interrogar Pedro e João. Eu vou começar lendo do versículo 8, porque no interrogatório, onde está Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os da linhagem do sumo sacerdote, eles se colocam perante Pedro e perguntam: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Versículo 8 do capítulo 4 de Atos. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos, vede que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. De novo, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu quero te convidar também para voltar comigo para o texto de João, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 28 ou melhor, versículo 29 a 31. João 1, 29 a 31. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão, que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Irmãos, esse é um texto belíssimo, são dois textos importantes. E o que esses dois textos têm a ver com a reforma? Antes de falar sobre eles, eu perguntaria: precisamos de reforma hoje? Precisamos de reforma hoje? Talvez, se nós pensarmos em três coisas, ou três pontos, nós entenderíamos que sim, nós precisamos de alguma reforma. Estamos precisando de uma reforma doutrinária, uma reforma que nos faça fundamentar a nossa vida naquilo que nós cremos. Na época de Lutero, momento da Renascença, as pessoas estavam redescobrindo a filosofia clássica, a filosofia antiga. E as pessoas estavam, então, encantadas com as conclusões ou com os argumentos de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, dos outros filósofos pré-socráticos. E isso estava sendo debatido nas academias, ou seja,
nas universidades, e fazia florescer entre os pensadores a ideia de novas verdades. Não estamos vivendo da mesma maneira hoje? As pessoas, sejam na ciência, seja no conhecimento das religiões, hoje o mundo virou uma aldeia global, e de repente nós temos religiões do outro lado do planeta, sendo praticadas nas nossas cidades, e aí você fala, mas existe isso? Existe. Ritos religiosos que são apresentados, alguns inclusive como proposta de medicina e cura. Tem as discussões, os que acreditam, os que não acreditam, mas com tudo isso, muitas pseudas-verdades são colocadas umas ao lado das outras. E essas afirmações começam a colocar em xeque os mais novos que são ensinados. Se a gente olhar para os nossos desenhos infantis que estão por aí, eles são eivados dessas culturas, desses ideais. Se nós olharmos para muitos dos livros produzidos nas últimas décadas, muitos deles trazem esses conceitos embutidos, e de repente aquela ideia de que muitos caminhos levam a Roma, para dizer que muitos caminhos podem levar à salvação, começa a ficar interessante. Nunca se houve tanto sincretismo religioso dentro do cristianismo como na nossa geração. Do que eu estou falando? Eu estou te dizendo que nunca se pegou práticas de outras religiões, se poliu com alguma coisa que fez com que essas práticas se tornassem brilhantes e atrativas, e foram inseridas. Ritos que são muitas vezes afrontosos ao que as Sagradas Escrituras dizem, mas que são praticados dentro de espaços chamados igrejas. Hoje pela manhã, na classe de liderança, nós estávamos discutindo sobre as principais marcas da igreja, né? E a gente falava um pouquinho sobre isso. Irmãos, infelizmente, as verdades bíblicas parece que já não mais satisfazem as pessoas. Aquilo que Paulo dizia a Timóteo, que nos últimos dias haveriam pessoas que teriam comichões em busca de fábulas. Está acontecendo isso. E o mais triste é que líderes denominacionais, religiosos, chamados pastores, estão concordando que se dá resultado, é verdade. E aí nós precisamos então de voltar aos princípios que regem a fé cristã. Nunca se precisou tanto de se voltar a eles. Por conta desta escolha e desse estilo de vida, nós estamos encontrando algumas coisas que estão ou sendo lentes para a leitura da Bíblia. As pessoas não leem a Bíblia para nortear o que elas estão ouvindo ou estudando, aprendendo nas universidades, nas revistas, nos cursos que estão dados. Opa, isso aí está contrária àquilo que a palavra diz. Não, as pessoas estão usando estas pseudas-verdades como chaves para a interpretação da Bíblia. E muitas vezes colocando lado a lado, entre abrir um salmo e meditar nele, e extrair dele a verdade de Deus para a sua vida, e correr a um desses sites que tem mensagens positivas para motivar o seu dia, como se fosse o horóscopo, há crentes optando pela segunda opção. E não só optando. Muitas vezes nós recebemos uma enxurrada dessas mensagens. Inclusive correntes evangélicas, né? Se você fizer a oração agora, nesse horário, e distribuir para não sei quantos colegas teus, você vai receber a bênção do Senhor. O Senhor vai te visitar no final do dia. Misericórdia, irmãos. Lâmpada para os meus pés
e luz para os meus. Ponto. Mas em terceiro lugar, nós precisamos de uma reforma de testemunho. Eu tenho repetido, e não raras vezes, a gente encontra pessoas dizendo: o que na tua vida prova para mim que Jesus Cristo realmente é a solução da sua vida? Cristãos que vivem murmurando. A Bíblia diz que lamentar não é pecado, mas a murmuração é. A murmuração é afronta contra Deus. Cristãos cobiçosos, que não conseguem celebrar a bênção de Deus na vida do seu colega de trabalho, que recebeu um posto a mais. Cristãos maledicentes, que senta assim na roda dos escarnecedores, e fala mal do chefe, fala mal dos amigos, e fala mal da família alheia. Cristãos blasfemadores, blasfemos, que vez por outra está deixando que palavras que cheirem a peixe podre, como diz lá em Efésios 4, saiam da sua boca, e como se fosse normal, aquelas piadas mais terríveis, tenebrosas, é normal, todo mundo faz, porque eu não faço? E cada vez, eu estou falando esses exemplos, a gente poderia enumerar tantos ainda. O testemunho cristão está perdendo a sua eficácia e autoridade. Ser crente como fulano, para quê? Hoje, nós estávamos falando na classe de liderança, existem muitas pessoas que tiveram uma experiência numa denominação, numa igreja, num templo, confessaram Jesus como Senhor, receber ou num culto desses de praça, mas nunca se congregaram. Hoje nós temos pessoas que ficaram magoadas por alguma coisa que aconteceu dentro de uma comunidade local, saíram e nunca mais voltaram. Pessoas que estão por aí dizendo-se parte do povo de Deus, parte do corpo de Cristo, mas são verdadeiros desigrejados. E isso depõe contra o nosso testemunho. Eu não me esqueço nunca, quando eu morava em Foz, e o pessoal, os árabes que moravam no bairro onde eu morava, eles sempre diziam: o Cristo é muito bom, mas o cristianismo é uma salada de fruta. E se nós olharmos, é isso que nós viramos. Por causa do sincretismo, por causa do nosso comportamento totalmente avesso à nossa fé. Precisamos de uma reforma que faça com que o nosso testemunho seja verdadeiro, fiel, leal. Um testemunho onde as pessoas possam ver em nós a beleza de Cristo Jesus. John Piper disse que nos últimos dias temos visto a criatura ser grande e o Criador ser minúsculo. Porque nós estamos depondo contra o nosso Deus. Lembra do texto que nós lemos de Êxodo capítulo 32? Arão fez um bezerro de ouro, não fez? O que Arão diz quando fez o bezerro de ouro? Arão diz assim: eis aí o Senhor que te tirou do Egito. O que o povo disse era? Eis aí Israel, os seus deuses. Vocês leem e não prestaram atenção? O povo estava dizendo: eis aí os seus deuses. Arão, de alguma maneira, para tentar, ele agradou o povo, mas ainda ele estava focado na ideia: se vocês querem uma imagem de Deus, está aí. Estava fazendo o que estava errado. Por isso ele abre a brecha. Mas o texto nos mostra que o coração do povo era politeísta e idólatra. Sincrético. Quando nós olhamos para o texto do Evangelho que nós lemos, a parábola das bodas nos fala do quê? De um povo que foi convidado para uma festa. Quem foi convidado para as bodas? Você não foi? Eu fui.
Esta geração, as gerações passadas e gerações que virão depois de nós, estão sendo sempre convidadas para bodas. Querer entrar na boda, nem todos querem. E muitas vezes aqueles que têm a grande oportunidade, porque os que não quiseram abriram mão e a porta se abriu para ele, depois de estar lá, descobre que não vai poder permanecer. Por quê? Só estará nas bodas do Senhor aquele que entrar de acordo com a sua vontade. O que foi expulso da boda foi expulso por quê? Ele não estava com vestes talares. Há um comentarista bíblico que ele diz o seguinte: o rei tinha roupas reservas para que todos se vestissem dignamente. Provavelmente aquele não quis usar do benefício do rei para estar digno diante do rei. A nossa fala nesta noite é essa: há um benefício que o rei, o Senhor dos exércitos, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, preparou para mim e para você, que é o perdão dos pecados, o único caminho que nos reconcilia com Ele. E se eu e você não recebermos esse benefício, de acordo como Ele nos preparou, nossas práticas religiosas não nos levarão para a mesa que está posta na boda do Cordeiro. Em primeiro lugar, nessa mensagem, qual é a importância de Jesus para nós? Temos de confiar em Jesus, em Cristo, para a salvação. A importância de Jesus para nós é porque por meio dele, somente por ele somos salvos. Você pode me ajudar? Vamos ler juntos? Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave. Conseguem olhar para esse texto e perceber a singularidade de Jesus? Jesus está dizendo: tudo foi entregue pelo Pai a mim. Ele é o governante de todas as coisas, segundo a vontade do Pai. Além disso, ninguém entende e conhece o Filho de forma mais abrangente como o Pai. Mas, em outras palavras, ninguém pode ter o conhecimento do Pai, senão o Filho. E a quem Ele quiser revelar. Esse texto, e não é um homem dizendo, não é Mateus só está repetindo, grafando as palavras do Senhor Jesus. Ele está dizendo que se você e eu queremos conhecer a Deus, nós precisamos passar por aquele que recebeu do Pai toda a autoridade. Lembram de Mateus 28, versículo 16? Toda a autoridade, versículo 18, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aprove ao Pai, aprove ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Criador dos céus e da terra, colocar nas mãos de Jesus Cristo a autoridade. Por isso que Jesus certa vez vai dizer assim: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Jesus ainda é mais surpreendente e continua a dizer que ninguém pode conhecer o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Esta é uma declaração surpreendente porque ela nos aponta que estar em comunhão com Deus, ter intimidade com Deus, no tempo da revelação do grande Messias, passa por eu ir até Jesus. Lembram do João 14? Versículo 6, Jesus se levanta e diz:
Não se turbe o vosso coração, não se atemorize, na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei para vós outro, para que onde eu esteja, estejais vós. E aí ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Mas nesse texto que nós temos em mãos, olha o pedido dele, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, o alívio de Deus, ou seja, o perdão do pecado, a liberação da culpa, a santificação do coração, dedicação da vida de um ser humano para Deus, a cura está em Jesus. Está em conhecer Jesus, submeter-se a Ele e pela fé, crer que Ele é o único que pode salvar-nos. João 8:32, e conhecereis a verdade? 36, se o Filho vos libertar, temos que confiar em Jesus, não há outro. Temos que anunciar isso para as pessoas que nós amamos, para as pessoas que perguntam para mim e você a razão da esperança que há em nós. Mas essas pessoas precisam ver que eu e você conhecemos a Deus, de andar com Jesus. João é o maior testemunho. Eu estou discipulando uma pessoa e eu disse para ele, olha, enquanto nós estivermos nesse processo de discipulado, eu quero que você leia o Evangelho de João. E toda semana que nós nos reunimos, eu pergunto se ele já leu a porção da semana. Porque no Evangelho de João, essa pessoa, a gente consegue perceber João nos ensinando quem é Jesus. E no capítulo 1, versículos 11 e 12, ele diz, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A autoridade que Deus deu a Jesus é para que nós sejamos perdoados por Ele. A autoridade que Deus nos deu a Jesus é para que nós sejamos resgatados por Ele. A autoridade que Deus deu a Jesus é para que nós sejamos feitos filhos de Deus. E aí Paulo, entendendo isso, vai dizer, se somos filhos de Deus em Cristo, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros. Veja só, eu estou só expondo para você o que a palavra sagrada nos diz sobre quem é Jesus para nós. Ser igreja é ter tido um encontro real com Jesus e ter tido a sua vida totalmente mudada por Ele, ter experimentado o alívio da sobrecarga, do cansaço, seja do cansaço das práticas religiosas, porque Jesus está falando aqui para judeu que tinha que guardar aquela lei, e que muitas vezes, porque falhou numa pequenina, já estava condenado sob a égide da lei. E ele diz, vem para mim, se vocês vierem eu alivio vocês, o meu jugo é leve, é suave, o meu fardo é leve. Por quê? Porque se alguém pagou o preço, e pagará, nessa época ele ainda não havia morrido, o preço para te ver livre, serei eu. No nosso caso, foi Ele que pagou o preço na cruz. Isaías 53 nos ensina o que, irmãos? Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Olhe para mim, se nesta noite tem alguma coisa trazendo culpa ao seu coração, se há uma condenação, se o inimigo está soprando no teu ouvido, que você não merece o benefício de Deus, a bênção de Deus, que você não tem valor, eu te digo, Jesus está dizendo, eu tenho alívio para você. Confie nele para a sua salvação. Jesus é a única esperança. Volto para Atos 4:12. Pode ler comigo? Vamos juntos?
Porque não há nenhum outro nome dado. Bom, vamos lá. Maomé está em Meca, né? Pelo menos dizem que está lá na Caaba, né? O corpo dele, os ossos, os restos. Buda está em algum outro lugar. Confúcio num outro. E você vai pegar todos os líderes das grandes religiões que estão aí. Onde está Jesus Cristo, irmãos? Onde está Jesus Cristo? Assentado à destra de Deus Pai, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Mas hoje, Ele é o nosso advogado, é Ele quem intercede por nós. Jesus ressuscitou. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, e diz assim: verdadeiramente Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E se você abrir em Atos capítulo 1, você vai encontrar nos primeiros versículos, quando os discípulos estão olhando para o céu, numa expectativa, porque Jesus acabou de subir, e ele diz assim, 2 homens aparecem ao lado deles e dizem assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que vocês estão vendo subir, virá uma outra vez do mesmo modo que vocês estão vendo Ele. Eu tenho essa esperança, eu creio nessa promessa. Mas mais do que crer nessa promessa, eu creio que o meu Senhor vive. Nós acabamos de cantar, cadê Neilton? Né? Foi? Deus enviou? E aí o refrão é o que, igreja? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. A minha esperança, a tua esperança está em Jesus. Na primeira carta de Timóteo, Paulo, quando está falando para Timóteo, ele vai dizer, né, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aí ele faz toda a saudação e ele diz: a Timóteo, meu único filho, em Jesus Cristo, esperança nossa. Na carta aos Coríntios, nesse capítulo 15, tem um dado momento que ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa esperança. E ele chega a dizer o seguinte: aqueles que dormiram no Senhor, estão todos perdidos. Mas ele diz: verdadeiramente Cristo ressuscitou, e nós somos mais bem-aventurados entre os homens. Não existe outra fé, não existe outra religião que pode dizer isso. Somente os discípulos de Jesus. Somente aqueles que fizeram aliança com Ele. Somente aqueles que experimentaram o poder vivificador da nossa fé. Sabe, irmãos, Jesus diz, abre comigo, João capítulo 3. É melhor que eu leia. João capítulo 3. Jesus está falando com Nicodemos, e aí ele começa a dizer a Nicodemos sobre o novo nascimento. Olhe comigo no versículo 16. Versículo 16, Jesus está dizendo, e João relata: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo. Pare, olhe para mim. Jesus não quer te condenar. Nunca quis. Jesus não te quer no inferno. Nunca quis. Jesus não te quer exilado da presença de Deus. Nunca quis. Porque Ele não veio para julgar e nem para condenar o mundo. Voltando para o texto. Mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Você vê? Presta atenção.
Observe isso. As pessoas gostam de falar que creem em Deus. Se você perguntar para qualquer pessoa, ela diz: eu creio em Deus. Um ou outro que é ateu, que não crê em Deus. Os agnósticos ficam entre dizer que se ele existe, não é possível ter o conhecimento dele. Mas a maioria diz. Quando você fala de Jesus para as pessoas começam a se contorcer. Por quê? Porque não dá para colocar ninguém ao lado de Jesus. Me permita, a nossa fé é exclusivista por causa do que está revelado em Atos 4:12. Jesus é o único mediador, aquele que se coloca para levar o homem, abrir o acesso do ser humano até Deus. Certa vez o imperador Severo, quando subiu ao trono, ele decidiu fazer um benefício a uma nova religião que estava surgindo, o cristianismo. E ele então acrescentou Jesus ao panteão de deuses que eram adorados pelos imperadores romanos. Ele esperava com isso dar dignidade aos cristãos e dizer: olha, agora vocês têm liberdade de adorar a Deus, Deus de vocês, a Jesus, e adorá-lo junto com os nossos deuses. Vocês acham que os cristãos da época ficaram felizes? Os cristãos não ficaram. Começaram a protestar. E ele ficou muito surpreso, irritado, porque ele queria fazer uma coisa, um benefício. Ele achava que era razoável. Eu estou mostrando a esses cristãos um pouco de amor, de tolerância. Eu estou adicionando Jesus no meio dos outros caras que eu adoro. Mas para quem conhece a palavra, quem é fiel à doutrina bíblica, não é Jesus e mais as obras, não é Jesus e mais um outro mediador que possa me levar, seja ele mediador ou medianeira. É só Jesus. Porque ninguém morreu pelos nossos pecados a não ser Jesus. Porque ninguém foi enviado dos céus como o ungido de Deus a não ser Jesus. Porque ninguém ressuscitou e recebeu um nome que é sobre todo nome, senão Jesus. Jesus é o único caminho da salvação, porque Ele é o único, Ele é o Filho unigênito de Deus. E para concluir, temos que reconhecer que só Jesus obteve a salvação. João 29, nós já lemos, eu quero convidar você de volta. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: não tem ali um cordeiro. Como em João 14:6 não existe um caminho, uma verdade ou uma vida. Quando nós olhamos para a tradição judaica, nós encontramos que o cordeiro para a expiação do pecado, ele deveria ser um macho de 1 ano, sem defeito. Separado especificamente para aquilo. Mas todo ano um pai de família deveria levar esse cordeiro. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 9, e começamos a ler ali, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 20, no capítulo 10, 11, mas especificamente 8, 9, 10 ali, nós vamos encontrar o autor da carta aos Hebreus fazendo a comparação, porque desde o capítulo 1 de Hebreus, o autor faz uma comparação, Jesus e outras coisas, e ele começa a dizer: Jesus é maior do que os profetas, ele é a maior revelação. Jesus é maior do que os anjos, porque ele é o Filho. Jesus é maior do que a lei, porque ele é a graça. Jesus é maior do que o sumo sacerdote, porque ele próprio
é um sacerdote de uma ordem especial. Jesus é maior do que o sacrifício do templo. E o sacrifício era o cordeiro. João Batista, ele tem esse discernimento. E ele, por revelação, discerne. Esse é aquele que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Gênesis capítulo 3:15, aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Que foi profetizado durante séculos, milênio. E que no tempo escolhido, no Kairos, no tempo especial, no tempo que não poderia ser nem antes e nem depois, definido por Deus, ele vem ao mundo por amor a nós. E ele diz: ninguém me tira a minha vida, eu mesmo a dou. Ninguém me rouba, eu a mesmo a entrego. Olha Isaías 53:10. Ao Senhor agradou vê-lo enfermar, para que ele possa ver a sua posteridade. A posteridade de Jesus é nós. Por quê? Quando ele morre na cruz, ele propicia o nosso pecado. Nós que éramos culpados para a condenação, nós que por conta da vida pecaminosa herdada de Adão, atraíamos a ira de Deus sobre nós, porque Deus não é irado com o ser humano que ele criou Adão, ele abençoou Adão, mas ele é irado com o pecado, que domina, que controla, que move o ser humano, e milhares, ano após ano, morrem e vão para o inferno sim, sob a ira de Deus, irmãos, sem precisar disso. Vão porque não receberam Jesus. Vão porque não se renderam a Jesus. Vão porque nada propiciou a ira de Deus. Foram filântropos maravilhosos na face da terra. Homens que fizeram descobertas extraordinárias. Pessoas singelas que não fizeram nada de errado. Bebês, inclusive, que acabaram de nascer. Mas que não receberam o benefício da graça que o Cristo que morreu na cruz conquistou para nós. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração a única coisa que eu e você podemos fazer é isso: render a nossa vida e confessar. Nada que eu faça pode ajudar Jesus na retificação do nosso pecado. Nada que eu conheça pode ajudar a mim ou a você ou a quem quer que seja na melhora do benefício conquistado por nós. Eu já disse isso e vou repetir. Teu dízimo, tua oferta, tua participação religiosa neste espaço ou em qualquer outro, não te tornará mais justo do que o sangue vertido na cruz do Calvário te fez. E justificados, mediante a fé, temos paz com Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não, vamos juntos? E não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja. Você pode ficar em pé comigo? Eu quero que você pense nas palavras do Senhor Jesus, usando Paulo. Ainda que Ele está te pedindo, e me pedindo, um ato, uma ação específica, de consagração, de santificação das nossas vidas, se não for através do que Jesus fez por nós, nós só estaremos cumprindo atos religiosos. Eu quero que você feche os seus olhos agora.
Eu quero que você tire um momento. E nesse momento, você repense. Eu tenho uma aliança com Deus através de Jesus? A minha confiança nesta vida é no Senhor Jesus, que me conquistou por mim, quando morreu na cruz do Calvário, o perdão dos meus pecados. Se hoje eu tiver que sair dessa terra e me apresentar na presença de Deus, eu estou pronto não pelo que eu fiz, mas porque eu creio no que Jesus fez por mim? Há um hino no nosso CTP que diz: Jesus, Senhor, me achego a Ti. Tua ira santa mereci. Ó, dá-me alívio mesmo aqui. Aceita um pecador. Eu nada posso merecer. Tu vês-me prestes a morrer. Jesus, a Ti me vou render. Aceita um pecador. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, meu Senhor, livrar-me por teu grande amor. Porque Jesus, só Tu és meu Senhor. Aceita um pecador. Você pode fazer essa oração? Aí é onde você está. Esta é uma oportunidade de você reafirmar a sua fé em Jesus. Solo Cristo. Antes santificai a Cristo como Senhor no seu coração. Te apresenta a Deus e diga: meu Deus, em nome de Jesus eu reafirmo que Ele, o Senhor Jesus, morreu pelos meus pecados, segundo as Escrituras. Que com o sacrifício dele a tua ira foi afastada, porque o sangue de Jesus me lava e me purifica de todo o pecado. Então não há mais condenação, não há mais nada que afronte a tua santidade, porque foi lavado, o preço foi pago, a ira, a dívida foi paga. Eu creio nisso. Você pode dizer isso para Deus? E eu te agradeço pelo benefício que eu tenho em Jesus. Mas talvez você não tenha experimentado isso, e talvez essa seja a hora de você dizer: eu preciso tomar a minha decisão. E aí eu te convido a dizer: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, pecadora, eu confesso os meus pecados, são muitos, porque eu nasci em pecado, a minha mãe já me concebeu assim, mas eu creio que o Senhor morreu na cruz para me perdoar. E eu preciso deste benefício. Eu abro a minha vida e me rendo ao Senhor. Te confesso como meu Senhor e Salvador. E peço: vem morar em mim. Escreve o meu nome no teu livro da vida. E me sela, me marca com o selo da promessa que é o teu Espírito. Abra a tua vida para o Senhor Jesus agora. Quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, cada vida que está aqui ouviu a Tua palavra, ouviu a reafirmação da necessidade de sermos reformados na nossa fé doutrinária, no nosso testemunho, no nosso compromisso com a Tua palavra, mas acima de tudo, o nosso compromisso com o Senhor Jesus, crendo que só Ele salva, só Ele é a nossa esperança. Só Ele pode nos dar o benefício da salvação. Eu rogo ao Senhor nesta noite. Espírito Santo, convença cada coração que entrou aqui. E não deixe um menino, uma menina, um homem, uma mulher, um jovem, um ancião, uma anciã sair daqui sem ter feito a aliança
sem ter confessado Jesus como Senhor e Salvador. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Marca isso no coração de cada pessoa que está aqui nesta noite. Essa vida vai passar, mas a eternidade pode ser nossa, Senhor, se nós estivermos aliançados contigo. Sê propício a nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar?